Fala galera, mais um Blockbuster TV, hoje especial sobre Miracle Man novamente. Não, né? Ah, que pena, não é Miracle Man. Mas é super, ele é o Superman e vamos aqui apresentar alguns clássicos para você que quer conhecer a base, né? O que é o principal, o essencial de Superman. Estamos aqui com o Fábio mesmo, nosso correspondente e participante, e o Alexandre Volosky. Eu sou o Christian Farias, roda a vinheta, um abraço. O que foi isso? Vai vinheta. É bom chocolataço. É a claquete, claquete manual. Bom galera, para começar, vamos com o Fábio mesmo e algo essencial. Essencial de fato, né? De fato. E, poxa, não, claro, o pessoal vai xingar na época, imagina o pessoal que tava vendo a crise no fim das terras. Tento fazer um paralelo com o 952, né? Tipo, alguém deve ter achado isso aqui o fim da várzea, mas é um material que compila gloriosamente o Super-Homem, reestrutura ele. Alguma outra John coisa. Byrne, né? Algum detalhe ou outro tu pode questionar e tal, mas poxa, ele conseguiu criar muita coisa bacana pro Super-Homem, inclusive pra história pregressa dele, como é que era Krypton. Tem uma outra revistinha que saiu na época que era o Mundo de Krypton, que era muito legal também, mostrava o Kal-El e a queda de Krypton. Para quem não sabe, pra gente situar, depois da crise das Infinitas Terras, teve de ser feito praticamente um reboot das histórias, e aí alguns roteiristas foram contratados para isso. No caso do Superman foi o John Byrne, e ele fez toda uma, né, ele fez, o que eu ia falar? Fez toda uma reestruturação, isso. E ele fez toda uma reestruturação do Superman, que está aqui compilado nessa edição da Egomós, né, algumas edições, e que vale muito a pena, é legal, tem toda uma origem recontada, né, e enfim. E o Juninho Play aí dos 952 tentaram fazer isso com o nosso querido Juninho Play. Não rolou. Morreu? Infelizmente faleceu, né? Defiou. Graças a Deus. Você foi, graças a Deus. Eu até hoje, eu não sei porque eu não li. Eu só pelo vídeo do canal que ela E fez. se você não Que leu, também assista aí. Eu parei na 17 ou na 18 porque tava muito ruim. É ruim pra caramba, ruim pra caramba. Não. Eu não entendi o que ele falou. Mas falando de coisa boa, eu tenho uma coisa aqui, ó. TechPix, que não é TechPix, mas é tão bom quanto a morte do Superman. Tá? Isso aqui foi um grande marco nas histórias em quadrinhos na época, Tem né? gente que ainda deve estar querendo vender a R$1.000 aí a sua edição. Mas não dá porque aqui, ó, foi relançado a morte e o retorno do Superman. Tá lacradinho aqui ainda, ó. Lacradinha, nem li ainda esse daqui, não reli ainda. Na época deu muita polêmica, né? Pô, os caras mataram o Superman, né? E pra quem não sabe, quem mata o Superman é o Apocalipse, que foi mostrado no filme também, que o Cristiano Escrito gostou. pelo Dan Jurgens. Errou! Não consigo falar o nome dele. Dan cara. Jurgens. Moisés. Não consegue, né? Dan Jurgens, que Isso. o Tem um plim de um Chumba. Ele já vinha fazendo uma novelinha dentro da revista mensal Sim. há um bom tempo, e quem acompanhava no Brasil foi pior ainda, porque ele pulou 2 anos de cronologia e a morte ainda era uns compilados. Tipo, isso aqui, Exatamente. imagina, grande pra caramba, né? E ainda vinha depois o retorno. E foi noticiado até no Jornal Nacional, né? Foi, a morte sim. do É que foi Superman. impactante, o Superman era um símbolo, né, das histórias em quadrinhos na época. O Batman não era tão famoso Exatamente, naquela como- época. Não, eu acho que assim, era um marco na questão mercadológica e dos quadrinhos em si. Exatamente. Eu tinha até uma enciclopédia que tinha lá uma página pra morte do Super-Homem. Sim. Até o Fábio, antes aqui nos bastidores, o Fábio tava falando que foi uma fase em que a DC tentou emplacar várias mudanças, né? Em vários personagens, e todas de impacto, né? Todas. Foi uma coisa chamativa pra todos os personagens. Tipo, tira a Mulher Maravilha do cara de embaixadora, mata lá o Arqueiro Verde, tira uma mão Tiram a mão do Aquaman, né? Quebra Não, o homem morcego. e na É. época foi tão impactante, deu um golpe tão grande. O pessoal até pode não gostar da história, mas vendeu pra caralho, né? Sim, sim. Foi um sucesso. E aí- Hoje em dia o pessoal tem muita gente que não gosta, mas... E depois eles tiveram que ter aquele hiato ali depois da morte, aí teve o retorno. 4 que- retornos. 4 retornos. Basicamente também foi feito isso na Queda do Morcego depois também, que teve aquele lance do Azrael e tal.
Ou seja, eles esperaram um pouquinho de tempo, mas logo em seguida, né? Tudo voltou ao normal. Voltou ao normal. E tinha um jogo muito bom Super Nintendo. É verdade. The Death and Rebirth of Superman, né? Que tá aí no fim, depois que o Superman morria, tu podia jogar com os 4 que sucediam ele, né? O Superboy, O Aço, o o Erradicador e o Cyborg. Galera, eu vou falar de Alan Moore, né? Claro que não é isso aqui que eu vou falar, não é Superman, é Supremo, mas basicamente, por que eu vou falar sobre isso aqui? Porque isso aqui é uma ode à história do Superman. Isso aqui é uma homenagem inacreditável a toda a existência desde os anos 40 do Superman, e que saiu também aqui ó, no Superman Crônicas, a primeira história, as primeiras historinhas, e tem bastante coisa disso aqui. Por quê? Porque o Supremo, o Alan Moore pegou esse personagem, ele estava meio perdido, uma cronologia meio perdida. Que é do Liefeld, né? Que é do Liefeld, é a criação do Liefeld. Genial. Pra ver como o Alan Moore é genial. Ele consegue fazer uma história sensacional com o personagem do Rob Liefeld. É mesmo, é? Enfim, pra sintonizar a galera que não leu rapidamente, ele tá num limbo, a história já começa assim, ele tá perdido, ele não sabe muito bem quem ele é, ele vai lembrando aos poucos, e ele encontra outro Supremo, e aí ele descobre que existem revisões, que a cada período de tempo existe algo que se chama revisão, que é O que foi isso? Cara, tu tá falando de Supremo, velho, há muito tempo. Como há muito tempo, meu. Cara, já passou, já acabou o tempo. Ah, vai pro inferno, vocês gravaram 13 minutos. Tá, Né? vai. Bom, basicamente a revisão é algo que acontece de anos em anos, em que o Supremo anterior ele vai para um templo e fica lá, né, escanteado, e o novo Supremo entra em ação e, enfim, com uma memória de como se fosse o Supremo antigo. E aqui tem todas as fases do Superman, era de prata, era de ouro, era de bronze, tem até personagens muito ruins, ele bota aqui o Supremo Dourado e o Supremo Branco, tem várias coisas, tipo, homenagens a fases escrotas do Superman, enfim. Cara, o que tu acha sobre isso, Fábio? Sobre essa história? É genial, né? Não, acho que eles continuam chupinhando isso loucamente. Se pegar os Straczynski, inclusive ele tem uma fase do Super-Homem onde ele tá caminhando e tal, ou ele encontra outros personagens, tem um momento em que ele é pego por um grupo que usa o S de Super-Homem, tem uma Super-Mulher, tem um Super-Macaco, eles vão para um lugar, eles também vão para uma espécie de fortaleza que é mais ou menos isso. Parece o tempo, a gente tem várias versões dele, absurdas. Bom, tipo, isso aqui é uma homenagem, mas ainda alimenta de volta a indústria. Claro. Cara, é sensacional. Saiu em 4 edições, porque aqui, dessa edição aqui são 3, mas depois ainda tem mais uma. E é genial para conhecer um pouco mais da história do Superman, contada por um cara que sabe pouco, né? Que é Alan Moore. Bom, vamos ficando por aqui. Tucu! O quê? O que aconteceu com o Homem de Aço e o puta que Grande pariu, Aço? Só é as duas verdade. principais. Aqui das principal, meu. Com certeza, Isso aqui pra mim é principal. Teu cu é principal. O programa é meu. Bom, vamos falar então também de Para o Homem que Tem Tudo e o que aconteceu ao Homem de Aço. Que são duas histórias também Essenciais, né? do nosso Alan Moore. querido Barbudinho. Alan Moore. Né? Um beijo. Inclusive tô tentando deixar a barba igual a dele. Que vai se aposentar, né? Vai se aposentar, vai nos deixar. Vai definhar. Mas ele deixou duas histórias muito legais do Superman, que uma é a Lois contando, basicamente o Superman já sumiu, né? E aí a Lois conta, em uma entrevista, né? Ela conta a história do que aconteceu. Sim. E a outra que pra mim é a história definitiva do Superman, que ele consegue fazer uma homenagem, com poucas páginas ele faz uma homenagem à história do Superman, que é aquilo que é um simbionte, uma planta, né? Que bota ele num sono profundo que ele vive outra... Dentro de um mundo... outra realidade, né? Outra realidade. E aí ele imagina como seria uma outra realidade daquela vida do Superman. Ele não ter saído de Krypton, ele tendo uma família... Ele vivendo uma vida... perfeita. Uma vida perfeita, e como ele seria feliz, né? Uma vida em
com outro rumo, né? Que se deu Cara, é genial, é sensacional, é uma história bonita pra caramba. É meio que uma homenagem, assim, que depois Grant Morrison fez também, Grandes Sim. Astros, que a gente, vou dar uma pincelada, né? Grandes Astros também, o Grant Morrison consegue, nas 3 primeiras páginas, contar a história da criação do Superman de uma Resumidinho, forma né? absurda. Genial. Ele tá com um problema de saúde, que basicamente é que ele vai explodir, porque Ele tomou sol demais sem ele protetor. tomou É. o sol, Um banho de sol. ele é alimentado pelo sol, né? Os poderes dele são alimentados pelo sol. Tomou overdose. E aí ele tomou uma overdose de sol e basicamente ele tem um certo tempo na Terra até falecer. Explodir. E nesse tempo ele tem que deixar tudo preparado e, né, até o derradeiro dia em que ele vai morrer. E aí tem batalhas por exemplo, batalhas amorosas com o Hércules, onde ele... Pela Lois. pela Lois. Mas eu acho que o mais legal dessa série ainda é a questão do Luthor, quando o Luthor ganha os poderes do Super-Homem. Exatamente. E ele consegue enxergar as coisas, ele vê assim, pá, então é assim que tu vê tudo, e ele consegue enxergar microscopicamente, ele enxerga É a genial. radiação e tudo mais, e aquele ali é o Luthor, não é o do filme que aparece. Não, e ele tem aquela coisa assim, cara, é por isso que tu é assim, porque tu vê o mundo assim, né? Sim. Tipo, Sim. é genial, Ele é fica genial. maravilhado. É genial. Bom, falamos um pouco sobre a vida deste grande homem, né? Super-homem. Super-homem, né? Isso aí mesmo. Continue aí conosco, olhando nossos vídeos, se inscreva no canal. Um abraço ao Fábio aí que participou pra gente. E até a próxima, galera. Curta aí o nosso canal, curta a nossa page. Falou, um abraço. Tchau.